Que alegria conhecê-los, que alegria cultuar com os amados irmãos. Como é bom poder estar aqui nesse dia bendito e nessa noite memorável. Que Deus continue abençoando a cada um que tirou o seu domingo para render glória e louvores ao nome do Senhor. Quero externar aqui a minha gratidão ao pastor Marcelo, à sua querida esposa, a pastora Rosilene, que Deus continue abençoando a vida desse casal. Por gentileza, abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero convidar o tangedor, o tecladista, me ajuda, molhe a terra. Capítulo 37 do livro de Ezequiel. Por gentileza, me dá um pouquinho de retorno. Estou um pouco rouca. Só um pouquinho. Você achou? Diga amém. Aquele amém de crente vivo e cheio do Espírito Santo. Você localizou? Diga amém. Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dizem ao Espírito, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo, e você glorifica o nome do Senhor. Creio que todos que estão aqui nessa noite já ouviram algo acerca do capítulo 37 do livro de Ezequiel. É um texto célebre, porque você já foi ricamente abençoado através de um louvor, um jogral profético, uma dança profética, uma saudação, ou até mesmo através de uma ministração, como será introduzida nessa noite. Ezequiel 37 trata-se de uma visão que foi confiada ao profeta. O texto nos informa que ele será conduzido pela mão do Senhor e inserido em um vale de ossos secos. O cenário é de calamidade, o cenário é de desordem. Olhando para esse cenário, percebe-se que é um cenário que aparentemente é impossível de ser modificado. Porém, a conduta do profeta vai fazer com que aquilo que se inicia um caos termine na mais total ordem. Deus tem suas maneiras de trabalhar na nossa vida. Normalmente, Deus permite que algumas coisas venham acontecer na nossa história. Tenho certeza que há pessoas aqui que já superaram o deserto, já passaram pelo vale, já passaram por situações
dificílimas e sobreviveram. Nós olhamos para o vale de ossos secos e Deus está enviando uma mensagem para o profeta. E qual é a mensagem? A casa de Israel estava como aqueles ossos. O estado da casa de Israel estava como aqueles ossos. Israel havia perdido a sua esperança e por isso estavam similar a um vale de ossos secos. Porém, Deus vai fazer com que o profeta venha compreender que o papel dele dentro do vale não é se comportar como os ossos, mas sim se comportar como alguém que carrega a voz de Deus dentro de um ambiente de calamidade. Talvez você chegou aqui debaixo de uma má notícia. Talvez você entrou nesse culto hoje e teu cenário está similar a um vale de ossos secos. Mas eu quero lhe dizer que Deus, quando permite o caótico, não é para você se aparentar com um cenário de caos, mas é para você usar a voz profética que Ele te confiou dentro desse cenário, porque Deus tem poder para fazer as coisas mudarem dentro dessa realidade conturbada. Ezequiel não foi colocado de qualquer maneira em um vale de ossos secos, porque nós temos que entender que se Deus permite o vale, Ele também capacita o crente para o vale. Se Ele permite o deserto, Ele habilita o crente de ferramentas espirituais para passar pelo deserto. Você não cai de paraquedas no meio dos problemas. Deus te habilita para você passar pelos problemas. Quando nós olhamos para a vida de Ezequiel, nós vamos perceber que desde o primeiro capítulo, Deus preparou Ezequiel para lidar com o capítulo 37. Ezequiel era filho de sacerdote e nada mais natural como filho de sacerdote seguir o ofício do seu pai. Só que nós vamos perceber que Deus vai fazer com que a história de Ezequiel venha a se alterar e as expectativas que ele tinha acerca do futuro não será da maneira que ele queria, mas será da maneira que Deus havia conduzido para que ele pudesse vivenciar. Desde o primeiro capítulo, Deus está modelando Ezequiel para que ele pudesse sobreviver ao capítulo 37. Talvez você chegou aqui perguntando para Deus: Deus, se o Senhor ia me tirar daquela porta, por que o Senhor permitiu eu entrar por ela? Porque talvez o que você tratou como permanente, na verdade era transitório. Porque Ezequiel achou que o fato dele se dedicar e estudar para ser um sacerdote, era isso que ele faria no futuro. Só que Deus apresentou para Ezequiel algo muito maior do que aquilo que ele criou expectativa. Deus disse para Ezequiel: em vez de você ficar em Jerusalém, vou te colocar em um ambiente de cativeiro. E lá vou te ensinar a ser um cristão que olha para a direção certa. Quando Deus fecha portas terrenas, é porque Ele quer te apresentar um céu que há de se manifestar. Ezequiel é levado para o meio dos cativos, junto ao rio Quebar. E lá ele vai ter uma das maiores experiências espirituais. Porque às vezes coisas têm que dar errado para você aprender a buscar Deus. Às vezes portas têm que se fechar para você entender que o céu ainda não deu a última palavra. Ezequiel é levado para um exílio. As suas expectativas provavelmente foram frustradas. Porque qual era a expectativa? Ser sacerdote no templo de Jerusalém. E aonde ele está sendo conduzido? Para dentro de um exílio, no meio de cativos. Só que o que parecia que era o fim, na verdade era a manifestação de algo extraordinário. Porque o capítulo 1 diz que quando Ezequiel está no meio dos cativos, os céus
se abriram sobre Ezequiel e ele teve visões de Deus. Levante a sua cabeça. Borocochô é o diabo, você não. A porta pode estar trancada, mas o céu ainda não deu a última palavra. O diagnóstico médico chegou, mas o céu se rasga e a sentença médica é revogada. Levanta a cabeça e olha para a direção certa. O céu fechado embaixo, mas aberto em cima. Limitado embaixo, mas Deus manifestando o direcionamento em cima. O que é que você quer, camarada? Você quer possibilidade ou você quer manifestação espiritual? Foi quando parecia que tudo daria errado que o céu começou a se apresentar a Ezequiel. Porque quando as coisas dão errado na terra, é a oportunidade que você tem de ver o céu se rasgar sobre a sua cabeça. Junto ao rio Quebar, ele teve visões de Deus. No meio dos cativos, limitado, ele experimentou da parte de Deus algo extraordinário. O céu rasgou e Ezequiel teve visões. A primeira ferramenta que o crente tem que ter para poder chegar aonde Deus já preparou é visão. Porque crente que tem visão sabe para onde vai. Crente que tem visão sabe o propósito que Deus estabeleceu. Então a porta emperrada embaixo não limita a tua visão daquilo que já foi manifestado em cima. Ezequiel recebe visões. Visões extraordinárias. Agora, visão da norte. Visão da direcionamento. Só que tem gente que é muito boa em receber visão e difícil de pegar a visão e conseguir vivê-la. Projeto que Deus dá, promessa que Ele revela, não pode ficar engavetada na gaveta. Está na hora de abrir e colocar a visão. Visão espiritual. Só que visão da norte. Só que para Ezequiel chegar, ele precisa do capítulo 2. Ele recebe visão no capítulo 1 e no capítulo 2 uma ordem. Porque se você quer saber da promessa, esteja disponível para obedecer a ordem. Porque todo dia Deus falar e você não obedecer, você não vai chegar lá. Já que você quis que Deus falasse, fala a Deus, mostra a Deus, revela a Deus. Ele desceu com a visão. Disse que vai fazer. Agora olha a ordem. Ponte de pé. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Irmãos, olha só. Me parece que nesse momento é impossível da ordem ser executada. Porque se Ezequiel pudesse, tu acha que ele já não estaria de pé? Se Ezequiel conseguisse executar a ordem, tu acha que ele precisaria ouvir um comando? Ele já estaria posicionado. Então me parece que a ordem que está sendo dada é impossível naquele momento de ser executada. Só que Deus conhece a nossa força e a nossa limitação. É por isso que o texto diz que enquanto a voz dá uma ordem, ela também desce com o poder do Espírito para o indivíduo executar a ordem. É por isso que o texto diz: entrou em mim o Espírito. Enquanto ele falava comigo, tu acha que Deus vai te dar uma ordem e não vai te dar poder do Espírito para você executar a ordem? Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Eu não sei qual é a dificuldade, mas eu sei o poder que emana nessa casa. Tem poder do Espírito. Cada um aqui está recebendo uma ordem diferente. Cada um aqui está recebendo uma ordem diferente, uma área diferente. Tem gente que Deus diz compra e tem outros que Deus diz aguarda. Tem pessoas que Deus diz levanta e tem outras que Deus diz se assenta. Mas o poder que emana, que vai dar condição de você executar a ordem, é o mesmo nessa casa. É o poder do Espírito. Receba poder. Toda covardia, todo espírito que milita, que te segura, que te amarra, que te acorrenta, vai bater em retirada agora. A resistência não vai ficar. Tem poder do Espírito nesse lugar. Não é sobre você, é sobre o poder do Espírito que está em você.
Porque se for sobre você, você não chega a lugar nenhum. Se for na tua força, você não desbrava nada. É por isso que Deus está dizendo, obedece a ordem e deixa o resto comigo, porque eu vou te dar sabedoria que vem do alto, conhecimento que vem do alto, condição que vem do alto, tesouro que vem do alto. É poder do Espírito. Ezequiel tem visão. Ezequiel tem poder do Espírito. Visão me dá o norte. Poder do Espírito me enche. Porque a gente vem num culto como esse, Deus diz, vou fazer. Tu diz, glória a Deus. Só que Ezequiel não está em um cenário fácil. Porque o texto diz que ele está no meio dos cativos. E a pior coisa que tem é receber poder, visão, no meio de gente que já está satisfeita com o que vive. Meu Deus! Só que o texto é claro em dizer, ele está no meio, porque tem cenário que eu não escolho, mas comportamento eu revelo. Eu não vou me conformar com quem já se conformou com o lugar. Eu vou me levantar para desbravar. Eu vou pregar. É noite de desbravar. Poder. Me lembro quando Deus começou a me orientar a orar pela minha casa. Eu morava de aluguel. Eu pagava aluguel para minha mãe que comia do aluguel que eu pagava. Eu não tinha condição, conta negativa, de comprar minha casa própria. Eu tinha vontade de trocar o piso da cozinha e não tinha dinheiro para isso. E eu falava, meu Deus, sonho tanto com uma casa própria, mas eu não tinha condição nenhuma de adquirir a casa própria. Sabe o que o Espírito Santo me orientou? Ora, Aline. Vai orar. E quanto mais eu orava, mais o Espírito Santo animava o meu espírito para que eu permanecesse orando pela casa que eu queria. E a casa que eu queria fugia da realidade que eu vivia. Eu queria casa para vaga para 2 carros e eu não tinha nenhum. Queria churrasqueira, piscina, área gourmet. Queria varanda colonial. Eu queria porta de madeira, janela de madeira. E Deus falava comigo, ora, pede a tua casa para mim. E uma vez eu orando, meu esposo ouviu a minha oração. E quando eu levantei do joelho, ele me disse, Aline, você está louca? A casa que você está pedindo, eu não tenho condição de comprar. Eu disse, é por isso que eu não estou pedindo para você. Eu estou pedindo para quem pode financiar. É Deus dizendo, o cativeiro não limita a visão. Vocês vão expandir. Eu vim com autoridade. Eu sinto uma resistência na formação. Mas Deus está dizendo, haverá uma expansão. Haverá uma expansão. Inconformados, cativeiro não, eu tenho uma visão. Tem gente que nem vem pro culto, nem tá aqui, nem recebeu a palavra que você recebeu e tá roubando a palavra que Deus te deu. Não deixa o roubador de palavra roubar o que Deus liberou aqui. Ele será beneficiado por aquilo que Deus fará através de você naquele lugar. Deus fez ali, fez. Moro na casa exatamente como orei. Exatamente como eu orei. Da cor que eu orei. Quando meu esposo entrou na casa para ver a casa, ele disse, meu Deus, é exatamente como você orava. A janela é de madeira, a porta é de madeira, tem piscina, tem churrasqueira e tem vaca para 2 carros. É Deus dizendo, abre a tua boca, libera a palavra. Ah, não, é que eu estou no interior. Ah, não, é que eu ganho um salário mínimo. Eu não posso, eu não consigo. Vai morrer no cativeiro. Deus liberou uma palavra de bênção sobre a tua vida. Reage! Nossa. Só que depois de Deus dar ordem dizendo para Ezequiel, põe-te de pé, ele diz para Ezequiel, filho do homem, come o que achares.
come deste pergaminho e vai. Porque não adianta ter visão, tá cheio aqui e não manter lá. E Deus está dizendo para manter. Por isso que pessoas pedem palavra profética que sai do altar. Porque elas recebem no domingo, mas não segura na segunda. Recebe no domingo, mas deixa a aprovação da terça roubar o que foi liberado no domingo. É Deus dizendo para você manter, come da palavra. Deixa eu te falar, minha filha, com todo respeito, você que adora contar uma caloria, isso aqui não te engorda. É cardápio de Gênesis, Apocalipse. Isso aí é Apocalipse, isso aqui não engorda o físico, mas dá robustez para o espírito. Come da palavra. O que a gente mais ouve? Não aguento mais engolir sapo. Da falência esse prédio hoje. Sapo só encontra espaço em boca que está desocupada. Está na hora de você passar os seus dias recitando a palavra, cantando a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra. Você trouxe a tua aí? Você está com a tua Bíblia aí? Então apresente a tua espada. Isso aí é lâmpada para os teus pés. Isso é espada, minha filha. A porta que está travada, abre através da espada. Você tem um manual que não é normal, não é da terra. Destrava qualquer porta travada. Caroços são expelidos por intermédio da palavra. Já procurou um médico, mas já colocou a mão para expulsar? Já chamou um psicólogo, mas já orou pela mente do menino para Deus liberar algo do céu sobre a mente dele? É Deus dizendo, você precisa da palavra. Agora Ezequiel tem visão, Ezequiel tem poder, Ezequiel tem palavra. Irmão, o prejuízo é do vale ou de Ezequiel? O prejuízo nunca será teu. O prejuízo é do vale que te recebeu. Porque antes de você entrar, ele era conhecido como Vale de Ossos Secos. Mas agora que você chegou lá, ele será conhecido como exército grande e numeroso. Você não entrou no vale para ser parecido. Você entrou no vale para alterar o ambiente daquele lugar. Será introduzido. A mão do Senhor me levou. Não pediu. Tomou e levou. Porque quem tem visão de Deus, tem palavra de Deus, não pode reclamar. Porque Deus sabe por que te conduziu para lá. Porque a primeira coisa que a gente pergunta para Deus, quando um problema se apresenta na nossa porta, é o que foi que eu fiz? Por que, Senhor, na minha casa, sou tão fiel a Ti? É porque a gente perde tanto tempo olhando para o nosso umbigo, que a gente esquece que, na verdade, nós somos agentes de Deus dentro do ambiente. Eu não sei aonde é a tua rua e nem como é a tua família, mas se você faz parte dela e mora nessa rua, essa rua nunca mais será a mesma. Porque chegou um desbravador de vale. Chegou alguém que quando pisa, o osso reage. Porque tem palavra profética na boca para liberar porque está seco. No meio. Foi colocado no meio. Já que nós não podemos escolher o cenário ao qual nós vamos viver, nós pelo menos poderíamos escolher o nosso comportamento, o nosso posicionamento dentro do vale. Porque quando eu vivi um vale na minha vida particular, eu disse para Deus, tá bom, o vale não é opcional, eu tenho que passar. Mas pelo menos deixa eu escondidinha, enquanto eu estiver no vale, até ele passar. Aí sabe o que Deus falou comigo? Bonita, né? Pediu palavra, eu dei. Pediu promessa, eu liberei. Pediu visão, eu te confiei. E agora você quer se comportar como osso que está seco? Você não está autorizado a ficar no canto. Canto é lugar de osso seco. Você é no meio, porque tu é profeta. Então você querendo ou não, se achando ou não, confiante ou não, oscilante ou não, o teu lugar é no meio. No meio. No meio. O texto nos informa que ele está no meio. Irmão, tem coisas que parece que é ciclo repetitivo,
que vai ganhando sequência dentro da nossa família e dentro da nossa vida particular. Você muda de localidade, mas a vida financeira não destrava. Você muda de ministério, mas as coisas não funcionam. Porque o problema não é o ambiente, é a falta de posicionamento de quem está no ambiente. Só que Deus posiciona Ezequiel no lugar certo, no meio. O meio sempre será assustador. Tem um ditado aí fora que diz assim, ó, se correr o bicho pega, se ficar o bicho. Só que tá para nascer o capeta na terra que seja capaz de pegar um crente que está bem posicionado. Então o prejuízo nunca será teu. É do inimigo que ele tentou te afrontar. Porque tem 7 caminhos preparados para ele passar. Mas você não vai sair do lugar que Deus te colocou. É no meio. Por quê? Porque vai vir em sequência, ó. Seco, 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 seco. Mas quando encontra o meio, olha quem está parado. Cheio, vivo e com palavra. Se casamentos foram mal sucedidos na tua parentela, foi até aqui, porque Deus colocou um crente no meio, que está cheio, tem visão, tem promessa e tem palavra. Depois de você é casamento bem sucedido, depois de você é empresário na família, depois de você é diploma na parede. Se ninguém foi, você será. O ciclo se quebra agora, porque você está no meio. Alabaia só no meio. Abacaia só no meio. Meu pai aprendeu com o pai dele, porta de botequim. Cresci com meu pai me levando para a porta de botequim, pegando minha chupeta e molhando na cachaça. Até os meus 18, 19 anos de idade, minha mãe me segurou, mas depois ficou quase que impossível. Comecei a conhecer a bebida, comecei a conhecer a farra, porque tinha julgo desigual dentro de casa. Minha mãe muito crente, meu pai muito boêmio. Só que um dia Deus me colocou no meio, me resgatou. Eu tenho um filho de 17 anos. E a primeira oração que eu fiz quando vim para Cristo é: quebra o ciclo. Não foi porque eu repeti a história do meu pai, como ele repetiu a história do pai dele, que meu filho fará da mesma coisa. Quebra o ciclo. Eu fui a última a sentar na porta da barraca, porque Deus quebra o ciclo. Eu falei com o pastor, se não me engano, terça-feira eu estou colocando meu filho lá dentro da marinha. Ele passou como nono, sétimo em todo o Brasil, na prova da marinha. É Deus dizendo: se você tiver no meio, eu quebro a maldição. Se coloque no posicionamento. A história não vai se repetir. A história não vai se repetir. Você não é crente à toa para ocupar banco de igreja. Se alguém olha para você e diz: não, porque você tem que se conformar, porque sua mãe passou por isso, porque seu pai viveu assim, porque sua tia morreu dessa doença. Aqui não, capeta. Fogo na cara do diabo. Aqui eu estou no meio, 5 serão quebrados. 5 serão quebrados. Quebra, Jesus. Sangue do Cordeiro tem poder. Agora o texto diz assim, ó: e me fez andar. Me parece que se não fosse essa mão misteriosa fazer com que o profeta andasse, ele não sairia do lugar. Nós não estamos aqui, eu não saí de Nova Iguaçu, irmão. Enfrentei 5 horas e meia de viagem, que eu sou boa, não. É porque uma mão me encontrou lá em casa. Disse: ô louca, você tem uma missão para poder cumprir. Bota a roupa e vai-te embora. Ela vem me empurrando até aqui. É a mão que te sustenta. É a mão que te leva. É a mão que te conduz. Deus está dizendo: você viverá, porque minha mão está sobre você. Ela vai te empurrando. Você disse: vou morrer em 2019. Passou por 2019. Chegou em 2020. Entrou em 2025. E Deus está dizendo: está pronta. Eu tenho um novo nível para você. Chegou. Tu já empurrou alguma coisa na tua casa? Porque dependendo do que você empurra, você cansa. Você empurra. Daqui a pouco, de tanto você empurrar, você está perdendo a força.
Terça-feira nós estávamos na pista, tinha um cara com um carro quebrado no meio da rua, pisca-alerta, e ele empurrando o carro sozinho. Essa aqui, como é boa gente demais, ela disse, me deixa aí, sair do carro para poder ajudar ele a empurrar. 5 minutos ela empurrando, daqui a pouco ela voltou. Falei, o que foi? Ela, muito pesado. Meu Deus. Ela deu o máximo. Mas Deus está te empurrando desde o início. E o fôlego dele ainda é o mesmo. Você está achando que você está dando trabalho para Deus? Você não sabe de nada. Você é um elemento surpresa dentro daquela casa. Deus está dizendo, eu vou te empurrar até você chegar. Olha para essa pessoa e diz, vai chegar. Você não cansa Deus, vai chegar. Você está cansado, mas Deus não está cansado. Ele vai continuar te impulsionando até o propósito. Vai chegar. O texto diz que ele vai verificando o vale, vai dando diagnóstico. Porque se tem alguém bom para poder falar acerca do que vive, é eu e você. Você fala do teu vale, eu falo do meu vale. Eu não posso dar pitaco no que você vive, eu não estou sentindo o que você está sentindo. Então Ezequiel está verificando, analisando, chegou a uma conclusão. Todos os ossos são sequíssimos. Deus está no silêncio, Deus está em silêncio. Versículo 1, versículo 2. Mas no versículo 3, ele quebra o silêncio. Tudo que a gente quer no meio de um vendaval é ouvir Deus falar. Só que parece que quando Deus quebra o silêncio, ele complica mais a situação do profeta. Porque em vez dele vir igual o gênio da lâmpada mágica, esfregou, 3 pedidos você pediu, e algo extraordinário surgiu. A gente quer assim, a varinha de condão. Só que ele chega e indaga o profeta, poderão esses ossos reviver? Ezequiel já tinha dito, gente, que o vale estava cheio de ossos e todos estavam sequíssimos. Deus sabe do que Ezequiel disse, mas Deus ignora o que Ezequiel disse. Por que Deus ignora? Porque parece que o problema que Ezequiel está vivendo no vale fez ele esquecer do culto que ele deu antes do vale. Fez com que ele esquecesse da campanha que ele entrou antes do vale. Como Deus não tem memória curta como a de Ezequiel, ele entra no vale de Ezequiel e diz, posso ou não posso? Porque antes de você entrar no vale, quando uma palavra do altar é liberada dizendo que eu curava, você dizia, cura mesmo. Quando uma palavra é liberada dizendo que eu sou a providência, você dizia, ele provê mesmo. Agora que você entrou no vale, vai deixar o sentimento falar mais alto ou vai se apegar na palavra? Posso ou não posso? Ezequiel, faço ou não faço? Ezequiel, cadê o culto? Cadê o culto? Cadê a entrega? Cadê o culto? Laxume. Ai, açoume. E cai açoume. Aí Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu o sabes. Deus sabe que sabe e não precisa que eu e você diga para ele que ele sabe. Ele não quer o seu conhecimento, ele quer a sua obediência. Sabe o que ele quer? Profeta. Profeta não questiona, profeta obedece. Ele diz, Ezequiel, profetiza. Mas Senhor, está assim, está apertado, está fechado, o dinheiro está negativo. Ezequiel, profetiza. Ezequiel, opinião não muda vale, mas profeta com voz profética até o ambiente. Quando você sair daqui, entenda, não é a cadeira do gerente que vai te beneficiar, é a voz profética que Deus vai usar através de você, que liberará algo novo naquele lugar. Profetiza, profetiza. Minha mãe foi para Curitiba, fez os exames há muito tempo atrás, no melhor hospital de Curitiba. Foi diagnosticado nela um nódulo no seio. Que o médico disse, corre para o Rio de Janeiro, porque tudo leva a crer que esse nódulo é maligno. Ela veio para o Rio de Janeiro desesperada. Chegou aqui como de praxe. Os médicos refizeram os exames. Disse para ela, o exame que a senhora fez é muito bom, de alta qualidade.
Só que a senhora, a gente precisa refazer os exames para marcar o risco cirúrgico. A gente vai fazer uma biópsia, aqueles trâmites que se faz quando é diagnosticada uma enfermidade como essa. Minha mãe foi para casa chorar? Não, ela foi para a oração. E eu me lembro como se fosse hoje que a oração da minha mãe era assim, ó. O diagnóstico eu tenho, mas a cura... O diagnóstico eu tenho, mas a cura... Era meia-noite, ela entrava no quarto e ela dizia: Senhor, a Bíblia diz que tu és médico dos médicos. Passa por aqui, porque a cura o Senhor tem. Ela voltou. 15 dias depois. O médico recebeu ela, pegou o exame antigo, colocou na LED e disse: exame muito bom. Pegou o novo que ela tinha realizado, colocou na LED, cortou a cabeça e disse: Dona Ilza, onde a senhora estava? Ela disse: por quê, doutor? Ele não estou entendendo nada. Esse exame tem um nódulo, mas nessa aqui tem uma cirurgia que já está cicatrizada. Ela disse: já entendi tudo. É que quando eu recebi o diagnóstico, eu corri para o altar e comecei a liberar cura sobre o meu corpo, cura sobre o meu corpo, cura sobre o meu corpo. É Deus dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. Vai a sua, vai a sua. Deixa eu dizer que quando ele profetizava, houve um ruído. Enquanto ele profetizava, houve um... Meu amigo, faz um barulho de ruído. O baterista tá aí? Tá? Me ajuda, baterista. Vai fazendo um barulho de ruído aí. Isso. Isso. Um negócio meio suspense. Que eu tenho o tribal, né? Que eu peço pro baterista. Tribal. Você faz um tribal, baterista? Você faz um barulho de marcha. Guerra. Isso. Faz aí um barulho, faz. Ó. Segura, segura. Você ouviu isso? Ouviu? Agora me diz, quem está do outro lado da rua consegue ouvir? Consegue? Porque ruído não é para quem está fora, ruído é para quem está... Certa vez eu lavando louça na minha casa, eu comecei a questionar a Deus acerca de algumas promessas que não tinham se cumprido. E tudo que eu queria era que Deus descesse, passasse a mão na minha cabeça e dissesse: você está certa. Mas ele se manifestou na minha cozinha e disse: menina ingrata! Eu disse: eu ingrata? Ele disse: você está tão preocupada com o reboliço que esqueceu de glorificar com o ruído que eu já manifestei no ambiente. Faz o barulho aí de novo. Faz. Ajuda aí. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? E dá para ficar em silêncio quando você vê Deus se manifestando? Ou você está tão preocupado em esfregar na cara de quem está lá, que está ocupado aqui pensando em mostrar para quem está lá, que não quer glorificar nesse lugar? Sabe que Deus disse para mim: abre a tua geladeira. Eu abri. Está te faltando alguma coisa? Eu disse: não, então dá glória que é ruído. Ele disse: abre o guarda-roupa. Eu abri. Está te faltando roupa para vestir? Eu disse: não está faltando não. Ele: então dá glória que é ruído. Tem calçado? Eu disse: tem. Então dá glória que é ruído. Tem combustível no teu carro? Eu disse: tem. Ele: então dá glória que é ruído. Enquanto você não aprender a glorificar com o ruído, eu não abro o reboliço. Barulho, barulho, barulho para a igreja glorificar. Barulho para a igreja glorificar. Barulho para a igreja glorificar. Quem entende que Deus está trabalhando, trabalhando, trabalhando? É ruído, é ruído. Essa faculdade é ruído. Esse trabalho é ruído. Essa porta aberta é ruído. Esse plano de saúde é ruído, é ruído, é ruído. Talvez alguém que tu ama não está aqui, mas está vivo. Dá para dar glória. Talvez tu está no vermelho, mas o Deus que te manteve vivo vai te dar força para você sair do vermelho e correr para o verde. Aprende a agradecer. Porque quando você agradece no ruído, Deus manda o rebo.
E reboliço, meu irmão, quem é ateu vê, macumbeiro vê, espírita vê, quem acredita e não acredita vai ver, porque é ruído quando Deus faz, todo mundo tem que ver aquilo que Deus operou dentro do teu vale no secreto. Será que você pode ficar de pé para a gente orar? Ministério de Louvor pode me ajudar? Daramancho. Daia subi. Demandou coiaçou. Lamacho. Deus não permitiu esse problema para você se comportar como um osso. É para você transformar o ambiente. Tá tudo ruim, Aline, mas eu vou continuar crente. Você crê? Primeiro eu vou fazer uma convocação aqui, porque eu sinto no Espírito. Há pessoas aqui, por conta da realidade que está vivendo, perdeu o vigor. Vigor espiritual. Não fala mais em línguas. Não ora mais como orava. Não jejua mais como jejuava. E o problema não é nem a negligência das disciplinas espirituais. É a falta de interesse de estar diante da presença. Porque Deus não quer religiosidade. Ele quer um coração contrito e disposto a adorar. Então você é crente, toma Santa Ceia, mas está se sentindo morno. Deus hoje quer te avivar, você crê? Você voltar a falar em língua estranha? Você voltar a dar lugar? Você sair daqui renovado? Então você que não é batizado no Espírito Santo, ou que há muito tempo não fala em língua, ou que quer receber variedade de línguas estranhas, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem, irmão, vem. Vem. Remanassubi. Nayasuia canto. Debaia sou e que vai. Neremanassubi que andará sou. Nenenaya chado sou. Anaio subi.